Você acha que a contação de histórias é uma arte destinada apenas às crianças? Pois a verdade é que ela vem atraindo pessoas de todas as idades e tem um papel importante no incentivo à leitura. Ilan Breman já escreveu vários livros para o público infantil, mas na atividade de contador de histórias, que ele exerce há 16 anos, boa parte de suas plateias é formada por adultos. Eu sou o Ilan, e esse projeto ele nasceu o ano passado, quando um amigo meu me apresentou um tarô. Eu nunca tinha mexido num tarô na vida, nunca. Ele me mostrou um tarô de Marseille. Aí eu comecei a olhar o tarô, ele foi me contando, olha, isso é assim, é assado. E na hora me veio o link, falei, olha, então o tarô conta histórias. Falei, então eu vou começar a contar histórias com tarô. Eu fui procurar um tarô que eu me identificasse. E encontrei um tarô que chama tarô mitológico. Mas eu não vejo o futuro de ninguém, nem faço, longe disso. É uma forma mesmo de compartilhar experiências e histórias de uma forma diferente. Ai, muito bonita essa história. Você tirou a roda da fortuna. Quem são essas personagens? As moiras ou parcas. E quem são elas? Nosso destino, isso para os gregos, está na mão dessas mulheres aqui. E a mulher que corta o fio da vida, que decide cortar o fio da vida, nem Zeus é capaz de alterar. A mitologia grega é uma coisa aí difundida mundialmente, né? Então, todo mundo sabe alguma coisinha, algum nomezinho, sempre tem alguma coisa que a gente sabe, um calcanhar de Aquiles que a gente já conhece. O conteúdo é um conteúdo arquetípico, mitológico, e que, inevitavelmente, qualquer ser humano vai se encontrar naquela história. Então, isso é incrível. Eu sempre digo que todo mundo conta histórias. Walter Benjamin, que é um filósofo alemão do século XX, ele tem um texto brilhante chamado Um Narrador. E ele fala naquela época, nos 30 do século XX, como a gente está perdendo essa coisa tão normal, tão comum, que é trocar histórias, trocar experiências. E eu procuro, nos meus encontros com as pessoas, mostrar isso, que contar a história é uma coisa simples. Imagina se minha bisavó tinha alguma técnica para contar histórias. Ela fazia gargarejo de voz antes de contar histórias. Não, ela usava a sua simplicidade, a sua vontade de compartilhar a experiência com seu filho, com seu neto. Toda que eu conto pro meu filho. Comecei a contar a história para ele com 1 ano e 3 meses. E hoje ele tem 7 anos, ele não dorme sem história. Ele não dorme. Ou ele lê uma história, ou eu conto uma história. E assim são criadas as estações do ano, porque quando Perséfone está na Terra com a mãe, é o verão, a primavera. E quando ela está sendo preparada para ir para o inferno, começa o outono. Porque Deméter vai chorando, as folhas vão caindo, é o choro de Deméter. Como que é o adulto ouvindo uma história? Para mim funciona como se eu voltasse a ser criança. As histórias das crianças, originalmente, contos de fada, foi feito para adultos, A cara é idêntica. Outro dia eu dei um susto para um grupo de 30 pessoas, estava contando sobre, não lembro qual a história era, mas tinha um silêncio assim, falei, vou dar um grito no meio da história. Mas todo mundo pulou e riu, como criança. Então, acho que é retomar as raízes, porque as histórias começaram na fogueira, entre os adultos, para passar o tempo. Eu tenho na minha cabeça hoje mais de 70 histórias memorizadas, tudo da tradição oral, contos populares. Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, elas me pertencem, eu sou um coautor dessas histórias. Aquele contador de histórias que sabe história de cor e salteado não é um bom contador de histórias. O interessante é o contador estar aberto para o público e construir junto a história também. O que me forma como contador de histórias, essa acho também uma importante dica, são as leituras. Quando eu leio, eu adoro os clássicos. Então, eu li outro dia O Amante da Lady Chatterley. Que coisa bela. Mas isso te torna um melhor contador de histórias? Claro que me torna. Muitas vezes você está lendo e você ainda não tomou consciência da história que você está lendo. E um contador de história, quando ele vem te contar, ele já tomou consciência daquilo que ele está lendo. A história está também atrás desse narrador, desse contador, essa proximidade humana, Agora, existe um perigo da contação de história substituir o livro? De jeito nenhum. Tem um francês que diz, o Daniel Pennac, o culto do livro passa pela tradição oral. Eu lembro uma escola que eu fui, que adotou um livro meu. No final, eles falaram, não dá uma dica de livro. Eu comecei a falar de um livro que eu estava lendo na época. Falei, não, é uma história assim, meio simples. É um homem que ele é inteligente, pobre e não tem sucesso com as mulheres. Depois ele encontra um cachorro preto no meio da rua, o cachorro acompanha ele, esse cachorro entra na casa, vira um outro homem e diz, você quer mulheres, você quer dinheiro, não sei o que. Eu quero, o que eu preciso? Venda a sua alma.
Aí os meninos, e aí? Falaram, não vou contar mais. O que aconteceu depois? Não vou contar mais. Como assim você não vai contar mais? Falei, isso tá num livro. Que livro? Um livro assim, meio, não é muito famoso, chama Fausto, de Goethe, assim, mas é uma coisa que, né? E eles ficaram loucos, a bibliotecária me contou na época, eles fizeram fila para pegar um livro difícil, árido. O culto do livro, ele passa também pela tradição oral. O professor devia saber disso, né? É uma coisa importante. Conta essa história que a verdade veio ao mundo nua, pelada, sem Photoshop, perfeita. E a verdade queria se aproximar dos homens. Então ela disse, a primeira praça que eu encontrar, eu me aproximo e entro. Ela andou, e viu uma praça cheia de gente, repleta. Quando ela pisou na praça, todos que lá estavam, crianças, jovens, adultos, velhos, olharam a verdade pelada, nua, e gritaram, sua sem vergonha! Sem vergonha! Nua, vai embora! Ela abaixou a cabeça e foi embora. Tristonha da vida, muito triste. No meio do caminho, a história se encontrou. A verdade se encontrou com a dona História. E a dona História disse, por que tamanha tristeza? Ela respondeu, os homens não me querem por perto. A História teve uma ideia. Volte agora para a mesma praça pública com as minhas roupas. Os meus tecidos coloridos. Ah, tá bom. A História tirou, pois na verdade tecidos, seda pura. Maquiou a verdade, pôs um lenço, brincos, vá. A verdade agora, vestida de História, foi para a mesma praça. E assim que ela chegou, todo mundo viu as mesmas pessoas. Ah, linda! Todo mundo se sentou como vocês agora, em silêncio. Então uma pessoa levantou a mão e disse, estamos aguardando. Conte-nos uma história, estamos aguardando. E a verdade começou a inventar uma história. Assim dizem os sábios e antigos sufis, assim dizem, que a verdade, vestida de História, se aproximou dos homens. Ilan Breman também costuma fazer apresentações acompanhadas de degustação, misturando gastronomia com histórias de várias partes do mundo. No site www.ilan.com.br você pode ver histórias gravadas em vídeo e também se informar sobre as próximas apresentações do artista, não apenas em São Paulo, mas em outras cidades do país.